Olá, eu sou a Ana, criadora do canal Eu Sou o Arquiteto da Realidade. Seja muito bem-vindo a esta série de estudos sobre Reality Transurfing de Vadim Zeland. Antes de iniciarmos nossa jornada, eu gostaria de compartilhar a proposta desse projeto. Todo o conteúdo que você encontrará aqui é produzido de forma orgânica, resultado de muitas horas de estudo, pesquisa, leitura e comparação entre diferentes escolas do pensamento humano. Meu objetivo não é apenas apresentar conceitos, mas construir um ambiente de aprendizagem onde a gente possa compreender essas ideias de maneira clara, organizada e profundamente reflexiva. O Reality Transurfing será sempre o eixo principal dessa série. A partir dele, exploraremos seus conceitos fundamentais de forma didática, utilizando diagramas, representações visuais e explicações que facilitem a compreensão de temas muitas vezes considerados complexos. Entretanto, nosso propósito vai além de estudar o transurfing isoladamente. Ao longo das aulas, estabeleceremos paralelos cuidadosamente fundamentados com outras importantes tradições filosóficas, psicológicas e espirituais, como Um Curso em Milagres, Advaita Vedanta, Neville Goddard, Carl Gustav Jung, Lao Tzu, Epicteto, Florence Scovel Shinn e Jean-Paul Sartre. Essas comparações não têm a intenção de afirmar que todos esses autores ensinam exatamente a mesma coisa. Cada um pertence a um contexto histórico, cultural e filosófico próprio e apresenta sua própria linguagem e seus próprios fundamentos. O objetivo desse trabalho é identificar pontos de convergência, compreender as diferenças conceituais e mostrar como determinadas questões fundamentais da existência aparecem sob perspectivas distintas ao longo da história de todo o pensamento humano. Quando analisamos uma mesma ideia através de diferentes lentes, ampliamos a nossa compreensão. Conceitos que antes pareciam isolados passam a dialogar entre si, enquanto suas diferenças nos ajudam a evitar interpretações simplificadas e a desenvolver uma visão mais crítica e equilibrada. Mais do que apresentar respostas prontas, esta série pretende oferecer um mapa para que cada pessoa possa refletir, comparar, investigar e construir sua própria compreensão sobre temas como consciência, percepção, intenção, realidade, identidade, sofrimento, transformação humana e criação da realidade. Meu convite é para que você acompanhe cada episódio com curiosidade, espírito investigativo e mente aberta. Não para aceitar tudo sem questionar, mas para observar, refletir e verificar quais ideias fazem sentido para a sua própria experiência. Se esse conteúdo agregar valor à sua jornada, peço que deixe o seu like, inscreva-se no canal Eu Sou o Arquiteto da Realidade e ative as notificações. Esse gesto simples ajuda o YouTube a recomendar esse material para outras pessoas que também buscam conhecimento e permite que esse projeto continue crescendo e totalmente de forma orgânica. Muito obrigado pela sua presença. Agora acomode-se, mantenha a mente aberta e vamos iniciar juntos essa jornada pelo fascinante universo do Reality Transurfing. Conhecimento transforma a percepção e a percepção transforma a realidade. Aula 1. O despertar da consciência. Do sono da realidade à liberdade do observador. Uma das ideias centrais do Reality Transurfing é que a maior parte da humanidade vive em um estado de sono desperto. Para Vadim Zeland, esse estado não significa inconsciência física, mas uma condição psicológica em que o indivíduo reage automaticamente aos acontecimentos, identifica-se completamente com seus pensamentos e emoções
e aceita que a realidade externa determina inevitavelmente sua vida. Nesse estado, a pessoa torna-se presa dos pêndulos, perde a capacidade de escolher conscientemente sua direção e passa a viver como um personagem de um roteiro que nunca questiona. Despertar, portanto, não significa abandonar o mundo, mas lembrar que existe um observador capaz de influenciar o curso da experiência. A realidade continua existindo, porém deixa de exercer domínio absoluto sobre quem reconhece sua liberdade interior. A partir desse instante, o indivíduo deixa de ser apenas alguém que reage aos acontecimentos e passa a participar conscientemente da construção de sua própria experiência. Para Zeland, despertar equivale a tornar-se consciente dentro do sonho da vida. A analogia com o sonho lúcido é direta. Durante um sonho comum, o sonhador acredita que tudo que acontece inevitavelmente no sonho lúcido, ele continua dentro do mesmo cenário, mas sabe que está sonhando e passa a influenciar seu desenvolvimento. O mesmo ocorre na realidade cotidiana. O mundo permanece exatamente o mesmo, mas o observador muda. Ao abandonar as reações automáticas, reduzir a influência dos pêndulos e fortalecer sua intenção consciente, o indivíduo passa a navegar entre diferentes possibilidades com maior liberdade. O despertar, portanto, não elimina a realidade, mas transforma profundamente a relação do observador com ela. Embora utilize uma linguagem muito mais radical, um curso em milagres aproxima-se desse princípio ao afirmar que o mundo percebido pelos sentidos é uma projeção da mente. Segundo o curso, a separação entre Deus e os seres humanos jamais aconteceu de fato. Ela constitui apenas uma crença produzida pelo ego. O despertar consiste em lembrar essa unidade fundamental e abandonar a identificação com o medo, reconhecendo que nada real pode ser ameaçado. Enquanto Zeland ensina que o indivíduo desperto deixa de ser controlado pelo sonho da realidade, o curso afirma que o próprio sonho nunca constituiu a realidade última. A convergência encontra-se na mudança do observador. A diferença está na interpretação ontológica do mundo percebido. Na tradição do Advaita Vedanta, Maya representa o véu que encobre a verdadeira natureza da realidade. Diferentemente da interpretação simplificada segundo a qual o mundo é uma ilusão, Maya significa que a experiência do mundo existe, mas sua interpretação está equivocada. O exemplo clássico é o da corda confundida com uma cobra no escuro. A experiência do medo é real, porém o objeto percebido foi interpretado incorretamente. O despertar consiste em reconhecer que a identidade verdadeira jamais esteve limitada ao corpo, à mente ou ao ego. Assim como Zeland, o observador ocupa a posição central. Entretanto, enquanto o transurfing procura tornar o indivíduo mais livre dentro da realidade percebida, o Advaita busca revelar que o observador nunca foi separado da realidade absoluta. Neville Goddard também atribui papel central ao estado da consciência. Para ele, a realidade externa reflete continuamente o estado imaginativo do indivíduo. Permanecer adormecido significa aceitar automaticamente as aparências como definitivas. Despertar consiste em reconhecer que a imaginação consciente constitui a verdadeira causa da experiência.
Nesse aspecto, Neville aproxima-se de Zelan ao afirmar que a transformação começa no observador e não nas circunstâncias. Ambos rejeitam a passividade diante da realidade, embora utilizem explicações diferentes para descrever como essa transformação ocorre. Carl Jung interpreta o despertar sob a perspectiva da ampliação da consciência. O indivíduo comum permanece identificado com o ego e com os conteúdos inconscientes que determinam seus comportamentos sem que ele perceba. O processo de individuação amplia a consciência justamente porque permite observar esses conteúdos em vez de ser completamente governado por eles. O ego deixa de ocupar o centro absoluto da personalidade e passa a relacionar-se com o self. Assim como Zelan descreve o despertar como libertação dos pêndulos, Jung compreende a individuação como libertação da identificação inconsciente com complexos, arquétipos e automatismos psicológicos. No taoísmo, despertar significa abandonar a ilusão de controle produzida pelo ego e harmonizar-se com o Tao. A maior parte do sofrimento nasce quando o indivíduo resiste ao fluxo natural da realidade, tentando impor continuamente sua vontade ao mundo. O sábio desperta quando percebe que agir em sintonia com o Tao produz muito menos conflito do que lutar incessantemente contra ele. Essa visão aproxima-se do transurfing ao reconhecer que o estado interior do observador determina sua experiência no mundo. A diferença é que Zelan enfatiza a navegação consciente entre variantes possíveis, enquanto Lao Tzu enfatiza a integração espontânea com o fluxo universal. Epicteto ensina que grande parte do sofrimento humano decorre da incapacidade de distinguir aquilo que depende de nós daquilo que escapa ao nosso controle. O indivíduo adormecido entrega sua paz às circunstâncias externas. O indivíduo desperto recupera sua liberdade, concentrando-se apenas naquilo que pode escolher: seus julgamentos, intenções e atitudes. Assim como Zelan propõe abandonar as reações automáticas produzidas pelos pêndulos, o estoicismo convida o observador a recuperar o governo sobre sua própria consciência. Florence Scovel Shinn interpreta o despertar como uma mudança de consciência baseada na confiança e na fé. A pessoa deixa de viver dominada pelo medo e passa a reconhecer sua participação ativa na criação da própria experiência. A transformação não ocorre apenas porque circunstâncias externas mudam, mas porque a percepção do indivíduo deixa de alimentar continuamente pensamentos de limitação. Nesse aspecto, aproxima-se do transurfing ao sugerir que o verdadeiro poder reside na escolha consciente do estado interior. Jean-Paul Sartre não utiliza conceitos espirituais. Sua filosofia apresenta um paralelo significativo. Para ele, muitos indivíduos vivem em má fé, aceitando papéis sociais e justificando suas escolhas como se fossem determinadas pelas circunstâncias. O despertar existencial acontece quando o indivíduo reconhece sua liberdade radical e assume responsabilidade por suas escolhas. Assim como Zelan afirma que a maior parte das pessoas vive inconscientemente dentro do sonho da realidade,
Sartre considera que a liberdade permanece obscurecida enquanto o indivíduo acredita ser apenas o produto das circunstâncias. Apesar de utilizarem linguagens, objetivos e pressupostos filosóficos distintos, essas tradições convergem para uma ideia fundamental. O sofrimento humano diminui à medida que o observador desperta para uma dimensão mais profunda de sua própria consciência. No reality transurfing, despertar significa permanecer dentro da realidade, mas deixar de ser governado pelos pêndulos e pelas reações automáticas. Em um curso em milagres, despertar representa reconhecer que o mundo percebido constitui uma projeção da mente e recordar a unidade com Deus. O Advaita Vedanta interpreta esse processo como a remoção do véu de Maya, revelando que a verdadeira identidade nunca esteve limitada ao ego. Neville Goddard ensina que a imaginação consciente substitui a submissão às aparências. Jung compreende o despertar como ampliação da consciência através da individuação. Lao Tzu propõe abandonar a resistência para viver em harmonia com o Tao. Epicteto convida o indivíduo a recuperar sua liberdade interior, distinguindo aquilo que depende de si. Florence Scovel Shinn enfatiza a confiança como fundamento da transformação, enquanto Sartre recorda que a liberdade começa quando deixamos de atribuir às circunstâncias a responsabilidade por nossa existência. Embora cada tradição apresente respostas diferentes para a natureza última da realidade, todas apontam para o mesmo ponto de inflexão. O despertar acontece quando deixamos de acreditar que somos apenas o personagem da história e reconhecemos a existência de uma consciência capaz de observar, escolher e transformar a maneira como essa história é vivida. O cenário pode permanecer o mesmo. O que verdadeiramente muda é o observador. E é justamente nessa mudança que nasce a possibilidade de uma vida mais livre, lúcida e consciente. Antes de encerrar, quero deixar uma reflexão. Enquanto você assistia esse vídeo, bilhões de sinapses aconteceram dentro do seu cérebro. Novas conexões foram criadas, novas possibilidades começaram a existir. Talvez você não seja exatamente a mesma pessoa que apertou o play há alguns minutos. É assim que toda transformação começa, não com grandes acontecimentos, mas com uma única ideia capaz de reorganizar a forma como enxergamos a realidade. Se esse conteúdo despertou algo em você, não permita que essa nova conexão enfraqueça. Fortaleça. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Cada novo vídeo será mais uma peça na construção da realidade que você escolhe viver. Por favor, deixe seu like. Para você é apenas um gesto de 1 segundo, mas para o algoritmo é um sinal de que esta mensagem merece alcançar outras consciências que talvez estejam esperando exatamente por este conhecimento. Imagine quantas vidas podem mudar porque você decidiu clicar em um único botão. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe, porque ideias transformam pensamentos, pensamentos transformam escolhas, escolhas transformam destinos. E lembre-se de uma única coisa: o espelho nunca cria a imagem, ele apenas reflete aquilo que está diante dele. A realidade faz exatamente a mesma coisa. Até o próximo vídeo. E nunca se esqueça, eu sou Ana e você é o arquiteto da sua realidade.